comece a falar mais de conhecimento também. Esse ano, o nosso congresso terá 8 palestrantes, 10 palestras, 4 oficinas práticas, almoço à vontade nos 3 dias de evento, coffee break presidencial. De manhã também tem aquele café da manhã do hotel, porque para ficar no hotel tem desconto, né? E aluno Avante tem desconto. Onde o parceiro é parceiro nosso, o aluno Avante tem desconto. Esse é o requisito básico. Tem que valorizar quem está com a gente. E a Roseni, eu acho que a Roseni estava com a gente no ano passado, né, Roseni? Então, assim, já quero falar para vocês do Congresso e colocar as meninas já à disposição para atendê-los, tá bom? Então, as meninas já estão à disposição para atendê-los, para falarem com vocês, para tirarem todas as dúvidas e para ajudarem a participar do evento. Até já são mais de 100 participantes confirmados no nosso congresso, tá? Então vai ser um evento maravilhoso de muita troca de conhecimento. E hoje, inclusive, eu quero trocar conhecimento com vocês. Hoje a gente está aqui com o nosso mestre Natanael Alcântara. Natan que já rodou Mato Grosso inteiro ministrando o curso, já está em São Paulo, daqui a pouco está Brasil inteiro, então tem que aproveitar aí, que está ficando famoso. E com muita honra, teremos uma palestra e uma oficina prática do nosso mestre Natanael Alcântara no segundo Congresso Mato Grossense de Contratações Públicas. E no ano passado também teve palestra, né, Natanael? Você já está veterano de congresso, né, Natanael? É isso aí, Matheus. Mais um ano a gente pede música. Já ganhou Copa, agora ganha música. Natan, vamos lá. Quero que você fale um pouco de você, se apresente rapidamente, e depois a gente já entra um pouquinho no seu tema. Vamos tirar algumas dúvidas do pessoal, vamos preparar o pessoal para a sua palestra. E o mínimo, tá? O mínimo, Natan. Combinado nosso aqui é entregar muito conhecimento hoje, tá? Então, todo Vamos para mundo que está cima. aí já com o caderninho, todo mundo preparado, o mínimo aqui é entregar muito conhecimento hoje. É um combinado nosso. E o Natan não faz esse combinado. Segundo ponto, todo mundo que está aqui agora vai receber muito conhecimento, muito conteúdo, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Compartilhem o link do nosso evento com os colegas, para os colegas aprenderem também. O nosso evento é 100% gratuito e a gente tem a finalidade de levar o conhecimento mais longe. Vamos lá, Natan? Maravilha, Matheus. É uma honra, então, mais uma vez estar com você, com o time da Avante, participando de mais um evento online, né, gratuito, que a Avante proporciona para o nicho de servidores. Então, parabenizar a Avante também pelo brilhante trabalho que vem desempenhando nessa missão de bem capacitar nossos servidores públicos. Nós sabemos, né, Matheus, que o erro grosseiro ou demais erros na administração pública, por vezes, é causado pela falta de conhecimento. E esse conhecimento está sendo proporcionado hoje, está sendo proporcionado há algum tempo pela Avante, então parabenizá-los aí por esse grande trabalho. Dizer que é uma honra, sim, estar com vocês, mais uma noite aí de congresso, de esquenta de congresso. Como você bem falou, estivemos ano passado e foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. O time que foi montado aí está um time espetacular. E o Natan, ele é um entusiasta da administração pública, entusiasta de licitações. Eu costumo brincar que a licitação está na veia, coloquei até isso na bio do meu Instagram. A licitação é na veia, que sempre. Porque é algo que a gente gosta muito, é algo que a gente gosta de falar, gosta de trabalhar. E sem dúvida nenhuma, é, tudo que a gente fala de administração pública hoje passa pelo setor de contratações públicas. Não há quase que nenhuma política pública a ser implementada sem, de fato, estivermos ali por trás o subsídio de uma contratação pública, seja uma contratação por dispensa, seja uma contratação por licitação. Então, é por isso que eu brinco muito assim, nós estamos dando suporte, né? Nós somos a área meio, mas damos suporte para toda a parte da administração. Então, ninguém consegue, de fato, trabalhar na administração pública sem passar, por algum momento, uma experiência de uma contratação, seja um demandante ou, às vezes, até mesmo colocar dentro do setor. Então, o Natan, ele tem aí essa experiência
já há algum tempo, sou oriundo de uma administração pública federal, fui por muito tempo pregoeiro do Exército Brasileiro, coordenador de licitações, tenho uma experiência também na área privada, com algumas consultorias para empresas privadas. Sou docente, então sou professor universitário também, atualmente ministro disciplinas em um centro universitário do interior do estado, e também agora recente aí, tivemos um período bacana de muito aprendizado, de muita entrega, de muita experiência numa entidade do Sistema S, que é o Senar Mato Grosso. Então foi muito bacana ali, tivemos mais ou menos 3 anos ali naquela instituição. Foi uma experiência incrível, nos proporcionou também ganho de muita experiência, muito conteúdo. O Sistema S, que de fato é diferente das administração pública, então existe uma legislação própria, um regulamento de licitações próprio, só para fins de números, né? O pessoal gosta de às vezes ver números. 866 tem 120 artigos, Matheus. 14133 tem 194. Regulamento Sistema S tem 42 artigos. Então, só a fins de números você já começa a perceber a diferença gritante entre as administrações. Mas fato é que o rito procedimental, né, o arcabouço, acaba que eles se completam e seguem um caminho muito paralelo. E aí paramos aqui. Então, estamos aqui aí há mais de 10 anos trabalhando em licitações e contrato e espero hoje poder compartilhar com a galera aí que nos prestigia hoje um pouquinho da nossa experiência, tentar sanar algumas dúvidas, trocar algumas experiências e fico à disposição sua e de todos os amigos aí. Vamos junto. Até eu gosto muito de falar, cara, de pensar também. Assim, todo servidor público que atua na área de licitação, o servidor público é servir ao público, né? E sempre quando a gente planeja um evento, um congresso, um curso, eu um dia eu já fui uma criança que precisava de uma merenda escolar, que precisava de um uniforme, precisava de um apoio e às vezes tinha, às vezes não tinha. E a gente, eu gosto sempre de pensar, não em mim mais, mas naquela criança que talvez precise disso. E o nosso trabalho aqui em conjunto com os servidores também, ele chega lá e ele resolve dessa criança ali, que às vezes o suporte é nosso, mesmo que a distância, mas a gente influencia, né? Natan, eu quero que você De fale para fato. mim um pouquinho o que você vai tratar no congresso. Vamos ser direto aqui. Qual que é a sua oficina? Eu quero saber da prática. Vamos lá, né? Então, antes de a gente, de fato, Matheus, você me permite, antes de nós, de fato, entrarmos definitivamente no tema proposto, que nós vamos falar muito de planejamento lá no Congresso, e eu queria fazer uma retrospectiva rápida ao que nos antecedeu o momento que nós estamos hoje. Eu digo hoje, não especificamente a data do dia 23 de maio, eu digo hoje o cenário atual das contratações públicas no Brasil, tá? E, consequentemente, no nosso estado, ou ali onde os nossos colegas nos assistem. A lei que nós estamos trabalhando hoje, tentando entrar nela, que é a Lei 14.133, promulgada em 1º de abril de 2021, já promulgada há mais de 2 anos, ela tinha um delta tempo ali de teste de 2 anos para que pudéssemos testar a norma e depois caminharmos somente com ela. Então, eu costumo brincar que nós tivemos 2 anos para uma carreira de dupla. Durante 2 anos, com base no artigo 191 da nova lei de licitações, nós poderíamos testar, utilizar a 14.133 ou utilizar o 8666, 10.520, RDC e por aí vai. Então, era possível andar em carreira de dupla. Né? Então, o sertanejo mato-grossense gosta muito de sertanejo, o agro, né? Então, nós tínhamos aí uma dupla sertaneja, vamos dizer assim, que era para se desfazer essa dupla, né? Uma ia encerrar sua carreira dia 31 de março de 2023. Fato que isso não aconteceu. Porém, vamos voltar então em abril de 2021, promulga-se a Lei 14.133, Matheus, e com ela vem no artigo 174 um dispositivo interessantíssimo, tá? Que muita gente não prestou atenção ainda, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Com base nesse dispositivo, que começa o artigo 174, já dizendo bem assim, fica criado. Ou seja, em tese, aqui já fica o primeiro aprendizado, até para a galera que ainda está regulamentando a nova lei de licitações.
Quando eu coloco no ar uma norma, pressupõe todo um arcabouço tecnológico, por vezes, de pessoal, de estrutura, para que aquela norma se sustente, fique de pé. Não é só publicar um decreto, né? Não é só publicar uma portaria, não é só publicar um regulamento. Ponto. Quando se publica a nova lei de licitações, artigo 174, não tínhamos, não havia. Você pesquisava no Google, você não encontrava Portal Nacional de Contratações Públicas. Né? Não havia o PNCP. Tá bom o áudio aí? Tá legal? Tá indo bem, né? Apareceu alguma coisa aqui de som. Bom, alguém disse que está mudo aí, Matheus, olha só. Eu acredito que é Nero, Valdir. Será que não é para você, Valdir? É, O tá pessoal, legal, Nathan. o Fica aqui. pessoal Só que o Valdir não tá ouvindo você falar com ele. é a configuração do celular, falou ali. É, Aqui está ótimo áudio, ok. O meu também estava. Então deve ser configuração do celular mesmo. Bom, vamos lá, continuando. Então, nesta promulgação da norma, sem o PNCP, nós começamos o primeiro debate para se era possível ou não entrar na nova lei de licitações. E o primeiro debate foi: podemos fazer contratação pública pela 14133 sem o PNCP? Porque todos os dispositivos que falam de contrato, que falam de publicidade, vão dispor que é obrigatório, Matheus, que se publique no Portal Nacional de Contratações Públicas o contrato, o aviso de contratação direta, o edital de contratação. Então, esse portal centralizado, vamos dizer assim, um master portal de contratação, um portal top de transparência, não existia dia 1º de abril de 2021. Passamos uns 6 meses discutindo isso daí, até que houve um acordo, dizendo, olha, continua publicando do jeito que estava. Paramos de discutir isso aí e começamos o segundo debate, que era, será que é obrigatório que o agente público seja efetivo para poder trabalhar a nova lei de licitações? Esse foi um outro debate que tomou tempo desse período de carreira que a nossa dupla sertaneja estava trabalhando. Né? Bom, o artigo 7º da nova lei de licitações fala que o agente público das funções essenciais do processo, preparatória, seleção do fornecedor e tudo mais, todas as funções essenciais do processo, que se a gente contar no dedo, dá mais ou menos 10 pessoas, segregando todas as etapas, preferencialmente, Matheus, é isso que o artigo fala, deverão ser, aí tem alguns requisitos, agente público do quadro efetivo, devem ser servidores efetivos do quadro permanente da administração. Artigo 7º. Só que quando nós modulamos para o artigo 8º, o agente de contratação, que é um agente público, o artigo 8º obriga que ele seja efetivo. Pronto, estava na norma, já estava lá, certo? E nós passamos um tempão discutindo. E aqui, Matheus, fica um outro insight. Se a gente pensar a administração pública, pegando um gancho do que você falou no começo, e aí alguns colegas aqui, quando eu terminar o raciocínio, vão comungar comigo, provavelmente, nós não estamos ainda, na administração pública, amadurecidos o suficiente para trabalhar gestão de pessoas, para trabalhar o que prevê o artigo 7º, o que prevê o artigo 11º, que a alta administração é responsável por implementar mecanismo de governança, gestão de pessoas, gestão por competência, por aí vai. Certo? Nós ainda trabalhamos somente com a lógica da servidão. Certo? Então, a palavra servir. Então, não, precisa fazer, tem que fazer, cumpre horário, faz, fora do expediente, não importa e tal, vai, faz de qualquer jeito. Né? E pressão em cima daqui, pressão em cima dali. E estamos, dia após dia, colocando para os nossos servidores públicos, para os agentes públicos, a obrigação de várias funções, sem de fato pensar na gestão por competência, que é a pessoa certa nos locais certos. Então, trabalhar a gestão de pessoa na administração pública era o debate que, de fato, precisaria fazer. E não discutir somente se ele precisava ser efetivo ou comissionado. Certo? E aí, só para poder marretar esse segundo debate,
A doutrina se diverge. Se essa matéria era uma matéria especificamente, matéria específica ou geral, né? Se seria norma específica ou norma geral dentro da lei. Porque se for norma geral, todo mundo estaria abrangido por esse dispositivo. Se for considerado norma específica, então só valeria para a União e não valeria para os subnacionais. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Matheus, respondendo uma consulta pública de uma Câmara Municipal daquele estado, entendeu que esse dispositivo é norma específica. E os jurisdicionados daquele estado podem, assim entendendo, regulamentar de forma divergente daquele dispositivo. Se algum dia, Matheus, isso for para no STF, com uma ADI, alguém vai dizer assim, é inconstitucional o dispositivo ou é constitucional, aí nós mudamos todo o jogo do debate. Né? Tudo bem, mas por hora, aqueles que tenham medo, perguntem e pronto, vai ter a resposta pacificada. Mas nós demoramos de 2021 a março de 2023 para pensar e solicitar uma resposta para um órgão de controle. Pacificou o entendimento em Minas Gerais. O caminho vai seguir. Resolvemos o problema naquele estado. Fato é que em outros estados, como por exemplo do nosso, não há esse entendimento ainda. Em tese, o agente público ele tem que ser preferencialmente efetivo e o agente de contratação tem que ser obrigatoriamente efetivo. Pelo órgão de controle externo, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, entendeu que não. É matéria específica, só cabe para a União e vocês podem legislar diferente. Houve outras respostas na resolução, inclusive interessantes para quem queira depois discorrer, eu posso encaminhar no final do link, perdão, da live, o nosso link. Bom, avançamos desse segundo debate, Matheus, sem discutir a gestão por competência. E aí tem uma máxima na administração, que é bem assim. O servidor está dando muito trabalho? É muito ruim? Bom, é o seguinte, pega ele, solta ele lá no patrimônio, solta ele lá no setor de licitações, deixa ele fazer a pesquisa de preço lá. É como se fosse um castigo o servidor ir para o setor de licitações e contratos. Quando, na verdade, você precisa ter uma equipe muito bem condicionada ao processo, porque é um processo sensível. Né? Se eu perguntar aqui para os colegas, dando um exemplo só da dispensa de licitação, quanto tempo demora uma dispensa de licitação no órgão dele? Tá? Eu tenho certeza que nós vamos ter números que vão destoar provavelmente ali de 15 dias, 10 dias a 200 dias. Então, por quê? Gestão por competência. Estamos preocupados, nos preocupamos se o servidor precisaria ser efetivo ou comissionado, né? E não necessariamente se era o servidor apto a desempenhar aquela função para a qual colocamos e para a qual a lei pediu. Bom, mas para avançar, nós tivemos o terceiro debate. O terceiro debate, Matheus, foi respeito à ultratividade da norma. E aí eu gosto de brincar o seguinte, o artigo 191, na minha opinião, estava pronto, claro. O gestor ou a administração, quando for processar uma licitação nesse período dos 2 anos, de abril de 2021 a abril de 2023, poderá, ou seja, pode optar por licitar e contratar diretamente de acordo com um dispositivo ou outro. Escolheu, vai até o fim do contrato com aquele regramento. E nós discutimos qual momento deveria ser feito, de novo, esta opção. E não, Matheus, a qualidade dos processos que iriam ser feitos. E aí eu entro, de fato, aqui no que nós estamos propostos a fazer no Congresso. Um dos temas. Se nós pegarmos o artigo 7º da nova, perdão, o artigo 6º, inciso 21, 23, da nova Lei de Licitações, combinado com o artigo 40, vai trazer para nós, cara Cristiane, a obrigatoriedade, eu estou vendo alguns colegas aqui, eu estou cumprimentando, vai trazer para nós a obrigatoriedade de 13, no mínimo, se você contar, dá 13 itens que precisam constar num documento chamado de termo de referência. O termo de referência previsto no artigo 6º, certo? Da nova Lei de Licitações, combinado com o artigo 40, trata de pelo menos
13 itens obrigatórios neste documento. E fato é, Matheus, que nós não amadurecemos os nossos termos de referência, notadamente quando nós falamos, por exemplo, do tal do catálogo padronizado. A Administração Pública Federal fez agora, recente porque foi no ano passado, a catalogação de um item só do catálogo, água mineral. E está em debate o café e o açúcar. Então, será que os nossos descritivos de materiais e produtos estão bons o suficientes? Que é um dos problemas das nossas compras de má qualidade. Porque existe uma tríade, né, Matheus? Existe uma tríade aí para contratação. A tríade é comprar barato, certo? Comprar rápido, princípio da celeridade, princípio da economicidade. E comprar de qualidade. Artigo 11, inciso 1º. Proposta mais vantajosa, apta a gerar o resultado pretendido pela administração, vírgula, considerando o ciclo de vida do objeto. O que é o ciclo de vida do objeto? Qualidade, durabilidade, etc, etc. Ponto. Então, há uma tríade para ser atendida, que é o desejo de consumo de todo administrador público. Comprar barato, de qualidade e rápido. Porque tudo é muito para ontem, né? Mas para que isso aconteça, não é apagando os incêndios, como a gente vem fazendo. E se a gente for falar, então, agora, sim, do estudo técnico preliminar, nós vamos lá para o artigo 18, porque o artigo 7º fala de como funcionará o processo de contratação, né? E o processo de contratação tem uma primeira etapa, que é a tal da etapa preparatória, fase preparatória, inciso 1º, do artigo 17. Pronto. A fase preparatória é o tripé da contratação, que é fase interna, preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, execução contratual. Está sempre ligado a um triângulo em alguma coisa essa contratação. A fase preparatória, Matheus, nós vamos falar dela mais ou menos desde os primeiros artigos da lei até lá perto do 48, 46 da lei. São quase 40 dispositivos só para falar sobre etapa preparatória. Né? Então, veja só. Nós erramos a entrada na lei. Muitos de nós, e não só nós, entes municipais, entes estaduais, a própria administração pública federal, meteu o pé na porta onde? Dispensa de licitação. Contratação direta. E legal, né? Porque, vamos pensar, até 2018 nós tínhamos o quê? Um cartão de crédito miudinho de R$ 8.000 para compras e demais serviços. Saímos de 2018 com um cartão de 17.600 para compras e demais serviços. Saímos de 2021, ou, né, entramos em 2021, meados de 2021, com um cartão agora de R$ 50.000. Matheus, esse cartão só o pessoal da Avante tem, entendeu? Só ali, Camila, Laís, que tem um cartão Black Infinity desse nível aí, de crédito. E aí, meu amigo, aqui é um exemplo tão simplório, Matheus, mas que é tão carregado de razão, que eu faço um comparativo na minha brincadeira do cartão de crédito com a nossa vida pessoal. Né? Se a Camila, né, a Laís, que tem esse cartão Black Infinity aí, top, poucas pessoas têm acesso a ele, né? Existe uma fila gigante para poder entrar nesse cartão, ela precisa fazer um planejamento de utilização do cartão. Né? Precisa ser feito um planejamento financeiro de gasto e de consumo, porque até esse limite vai acabar. E aí, a nova lei de licitações traz 3 requisitos para que nós avancemos nesta contratação por este cartão fictício que eu estou aqui, de forma lúdica, referenciando a um cartão de crédito. É o limite da dispensa de licitação, artigo 75, incisos 1 e 2. Certo? Mas vamos voltar no artigo 72 da nova lei de licitações, que fala da etapa preparatória para quê? Para a contratação direta. Então, todo mundo, Matheus, olha que limite top, vamos utilizar. Esqueceram de observar o artigo 72. Quando nós estamos no 17 e 18, falando da etapa preparatória da contratação,
em tese em tese é contratação por modalidade licitatória, né? Então seriam licitações. Pregão, concorrência, tomada de preço não existe, perdão, tá? Acabou-se, graças a Deus. Pregão, concorrência, diálogo competitivo, leilão, concurso. Bom, quando nós vamos na dispensa, que foi a porta de entrada para muitos órgãos, para a nova lei de licitações, esquecendo o debate de planejamento, nós esquecemos o artigo 72. E tem um dispositivo do artigo 72, que é o inciso primeiro. O primeiro inciso do 72, Matheus, fala sobre planejamento. Pronto. O 72 é o checklist para eu entrar na dispensa e o primeiro inciso, o primeiro requisito para se fazer uma contratação direta por esse cartão de crédito top que todo mundo quis usar, é o tal do planejamento, que começa no documentozinho que a lei chama de documento de formalização da demanda. E aí esse documento de formalização da demanda é o que o pessoal chama aí hoje nos órgãos de parte requisitória, de requisição, de ofício, solicitação de material e serviço, é esse dispositivo. Pronto. Quando nós vamos terminar de ler o inciso primeiro, Matheus, ele tem assim, ó, documento de formalização da demanda, vírgula, e, se for o caso, análise de risco, certo? Estudo técnico preliminar, projeto básico, projeto executivo, por aí vai. Bom, o primeiro inciso do 72 fala de planejamento e fala do estudo técnico preliminar. E agora nós começamos a entrar, então, de fato, na discussão que era preciso ser feita para que nós pudéssemos utilizar a nova lei de licitações. Porque os artefatos de planejamento, Matheus, e aqui eu vou falar pelo menos 2 artefatos de forma muito rápida e sucinta. O primeiro é um documentozinho que muita gente não está dando bola, está lá no artigo 12, Plano de Contratação Anual, PCA. O PCA previsto no artigo 12 não é obrigatório. E o problema da administração pública é que quando nós lemos um negócio assim, não é obrigatório, carregado de uma palavra preferencialmente, ou poderá, né, ou a critério, nós temos a tendência de negligenciar esse processo. Né? Temos a tendência de negligenciar. Então, o plano de contratação anual é a porta de entrada para a nova lei de licitações. É o primeiro artefato de planejamento. Né? Se nós não tivermos um plano de contratação, vamos fracionar a despesa lá na dispensa de licitação. Se não tiver um plano de contratação anual, eu não vou centralizar minhas compras, que é um requisito da nova lei de licitações. Compras centralizadas. Redução de custo de processo. Processos com centrais de compras. Isto é planejamento. E para fazer isso, Matheus, aí eu volto lá no artigo 7º que a gente estava falando. Gestão por competência. Então, falar de planejamento não é só pegar o estudo técnico preliminar e olhar os 3 itens que compõem o artigo 18, parágrafo 1º, fala de 3 itens que precisa compor o estudo técnico preliminar. E olha que engraçado, Matheus. O parágrafo 18, o artigo 18, parágrafo 1º, o inciso 2, o segundo item do estudo técnico preliminar tem a ver com plano de contratação anual. Demonstração de previsão daquela contratação que está sendo estudada no plano de contratação anual. Então, mas se o plano de contratação anual, previsto no artigo 12, não é obrigatório, por que raios, então, o artigo 18 colocou no ETP a previsão no PCA? Aí, quando a gente modula o artigo 18, vamos lá no parágrafo 4º, 5º, ele vai dizer, o 5º, se não me engano, quais são os itens obrigatórios para ter dentro do estudo técnico preliminar. Então, nós já sabemos que tem que ter 13 itens. Mas, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos 5. E esse segundo, casando com a lógica da lei, não é obrigatório, é opcional. Porém, tem que ser o quê? Justificado a retirada dele do processo. Todos os itens que não são obrigatórios compor o estudo técnico preliminar precisarão ser justificado o porquê não foi feito aquele item, não foi analisado o tema daquele item.
Então, por que que eu não estou fazendo previsão em PCA? Porque eu não tenho PCA. Mas vamos voltar, então, no que a gente falava da porta de entrada, que todo mundo entrou, que foi a dispensa? Tá. Então, como que eu estou controlando o fracionamento da despesa lá na dispensa de licitação? Sem ter um plano de contratação anual. Porque mudou. Pessoal, não é igual a 8666. Dispensa da nova lei de licitações não tem nada a ver com o artigo 24 da 8666, que era um limite fixo com base no artigo, com base no limite do convite. Tem nada a ver mais isso aí. São 3 requisitos. O primeiro, consumo anual. Dispêndio para todo o exercício financeiro. É o primeiro requisito. Então, se eu tenho que considerar todo o exercício financeiro, toda vez que nós abrimos uma dispensa de licitação com base no inciso 1 e 2 do 75, tem que ter um cálculo se eu já gastei no exercício financeiro aquele volume de recurso disponível no limite ou não. E aqui a lei não diferenciou, Matheus, se era por contratação direta ou se era por licitação. Então, se você fez um pregão para aquisição de material de expediente e já empenhou por esse pregão R$35 mil, só sobraria 25. Né? Só sobraria 15, perdão. Então, nessa lógica, nós precisamos raciocinar, utilizar os artefatos de planejamento. Tá bom, então terminei o plano de contratação anual, vou avançar no segundo documento de planejamento. Aí nós entramos, de fato, no estudo técnico preliminar. Porque percebe que fazer o ETP só para constar, como temos visto há muito tempo, de fato, sem ter esses outros instrumentos anteriores, o subsidiano, né, e sem ter a noção de qual é o papel do estudo técnico preliminar, não resolverá nosso problema. Então, o colega pergunta bem assim, é obrigatório fazer estudo técnico preliminar? Artigo 18 vai falar os itens para compor estudo técnico preliminar. E não falou em nenhum momento que pode ser dispensado. Não falou. Falou onde? No 72. Então, se a gente só lê a letra fria da lei, Matheus, o artefato de planejamento chamado estudo técnico preliminar só poderá ser dispensado nas hipóteses de dispensa de licitação. Porque lá ficou como discricionário do gestor. Ele escolhe se ele vai fazer ou não o estudo técnico preliminar. Aí a minha regulamentação, igual a IN 58 do governo federal, igual ao decreto 1525 do governo do estado do Mato Grosso, e outros mais, vem modulando algumas coisas que não fazem realmente sentido. Por exemplo, você tem um ETP para contratação por emergência. O negócio já é emergência, né? E aí eu preciso até fazer um parâmetro aqui rapidinho, né, Matheus? Cuidado, tá, pessoal? Emergência é uma coisa, né? Falta de planejamento, num termo bem, é outra coisa, né? Falta de planejamento, caracterizando uma emergência, causa responsabilização do gestor. Então, o gestor deixa o processo demorar, né? Deixa as coisas acontecer. A Cíntia colocando aqui, emergência fabricada. Obrigado, é isso aí. Deixa o negócio acontecer sem prazo, sem planos, sem direcionamento para a administração pública. De repente, Matheus, eu gosto de um ditado que tinha no Exército, sabe? Existe um negócio bem assim, o pessoal brincava muito lá que, por coincidência, o Exército, assim, né, os militares, ali dentro de onde eu servia, obviamente, se surpreendiam com o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro. Há quanto tempo nós escutamos, desde quando nós somos crianças, nossos pais, nossos avós, que todo 7 de setembro tem um desfile cívico-militar na praça da cidade, na avenida principal da cidade, as escolas vão, os militares vão. É novidade? Não é. E nós, por vezes, nos surpreendemos com o feijão com arroz. É aquilo que eu falava no começo da minha explanação sobre perder tempo em debates que não eram necessários, mas com menos afoito, mais simples, mais tímido, e focar em debates que eram realmente, de fato, necessários. E nós não temos bons
termos de referência, não temos bons descritivos ainda. De fato, ainda não temos bons estudos técnicos preliminar. Matheus, eu fiz um levantamento. Eu abri as plataformas eletrônicas. Licitanet, que é um parceiro da Avante. Abrimos Compras Gov. Abrimos BLL. Abrimos várias plataformas eletrônicas de processamento de licitação. E fomos até no Portal Nacional de Contratações Públicas. Fiz um filtro no nosso estado e levantei alguns ETPs, alguns estudos técnicos preliminares. De fato, o que nós temos é um copia e cola de um termo de referência pronto. Porque quando o ETP já começa dizendo a solução, está errado. A primeira coisa que nós fazemos no estudo técnico preliminar é descrever a minha necessidade. Aí, dali, nós vamos estudar quais soluções existem no mercado. E aqui eu preciso fazer a modulação da dispensa de licitação. Eu perguntei anteriormente se era obrigatório fazer o ETP. Para a licitação, nós já sabemos que é. Qualquer procedimento licitatório, a depender da tua regulamentação, vai ser obrigatório fazer estudo técnico preliminar. Agora, se o teu regulamento falar bem assim, licitação fracassada, que vai ser repetida sem alteração de nada, é óbvio que não precisaria de fazer o ETP. Contratação repetida, sem mudança de nada nas estruturas, repetição ipsiliter do planejamento anterior, também não vejo necessidade de fazer o ETP. Né? Mas vamos pensar a grande realidade de muitos dos nossos municípios, Matheus, que eu sei que aqui tem muitos servidores municipais e estaduais. A regra do processo de contratação pública é o quê? Licitação. Isso nós já sabemos, aprendemos isso aí no beabá da escola. Primeiro você licita. Excepcionalmente, conforme está lá no artigo 37 da Constituição Federal, ressalvados os casos, né? Ou seja, com as ressalvas de expressões previstas em lei, né? De previsões em lei, é que não precisará ser utilizado a licitação. Então, a licitação ela sempre foi a regra. As contratações diretas, dito dispensa da licitação, inexigibilidade, ou a compra direta, como o pessoal gosta de carinhosamente chamar, elas são exceções. E muitos dos nossos municípios, eles têm, Matheus, a exceção como a regra. Muda o jogo. Você tem 40, 50 dispensas de licitação no ano contra 3 procedimentos licitatórios. Então, aqui já fico alerta. Então, se a tua regra é a exceção, talvez você não deveria dispensar o estudo técnico preliminar. Agora, se eu estou fazendo sempre licitação, vamos modular um outro órgão, 100 licitações no ano, contra 10 dispensa, 5. Você vê que são casos excepcionais mesmo, não é a regra. Então, talvez aí sim, nesse caso, o gestor pode discricionariamente dispensar um artefato de planejamento desse. Porque se ele fez 100 licitações, pressupõe que foram todas planejadas. Então, percebe que é nessa lógica que eu não estou incentivando não fazer a dispensa de licitação. Vou agora só fazer modalidade licitatória. Não. Até porque, de fato, Matheus, esta decisão também pesa pela parte de planejamento. Eu não preciso sempre fazer contratação por modalidade licitatória se eu tenho limite o suficiente para o ano todo, considerando todo o dispositivo do 75, para fazer uma dispensa. Princípio da economicidade, princípio da celeridade. Né? E aí, só para fechar o raciocínio do terceiro, nós temos aí, então, a caracterização de como será esse somatório, que, de novo, volta para o planejamento. Muitos utilizam o QNAE, a subclasse do QNAE, foi assim no governo federal por um período de tempo, já mudou para o SICAF, para o catálogo previsto no artigo 40, previsto no artigo 18, artigo 12, artigo 19. E aí, Matheus, outros estão utilizando ainda, e aí eu recomendo que é o mais simples, o suplemento da despesa. Então, são 3 dispositivos requisitos de planejamento, e quando você estiver fazendo o artefato de planejamento, se anterior a ele não tiver isso tudo estruturado, que era esse debate que precisaria ter sido feito, na minha opinião, Natan, falando, tá? Deveria ter sido trazido ao longo dos tempos, nós teríamos, talvez, outro cenário hoje de contratação. Menos servidores com medo de utilizar a nova lei,
sabe? Mais servidores testados no ETP, por exemplo, e não pensando no bicho de 7 cabeças. E é um documento só burocrático, e não entendeu ainda a real eficácia do documento, quando bem estruturado. Eu acho que foi assim que a gente avançou nesses 2 anos de carreira de dupla sertaneja das 2 leis. E vamos ficar um pouquinho ainda com ela, né? Vamos até dezembro com a medida provisória 1167. Natan, a gente olha, né, e tem cada vez mais certeza de que o nosso Congresso desse ano ele será pautado pela palavra. Se tem uma palavra que pode pautar o Congresso desse ano, é a palavra planejamento, né? Porque a 1433 ela é a lei do planejamento. E a gente observa o seguinte, quando a gente fala do ETP, é o planejamento. Porque na hora de você comprar vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E sejamos sinceros, né, o órgão compra todo ano quase que os mesmos itens. Então, um ETP bem feito vai servir para muitos e muitos anos. É um trabalho que você faz bem feito uma vez só. Eu vou E pedir para o pessoal aqui. para mal, né? Hein, Matheus? E assim, claro, com as devidas exceções, devidas ressalvas do pessoal que já está bem amadurecido, mas compramos todos os anos os mesmos produtos e materiais, reclamando dos mesmos produtos e mesmos materiais. Então, talvez seja o momento de a gente quebrar esse ciclo vicioso com um bom planejamento de contratação. E, de fato, Matheus, planejamento, como você falou, vai ser uma palavra de ordem do Congresso, não é olhar para uma porta, sabe, na administração pública e escrever ali planejamento, quando tu abre, tá vazia. Não há nada, não tem ninguém. Agora, sim, quando eu abrir aquela porta, eu tenho mecanismo, eu tenho estrutura, eu tenho alta administração empenhada em conduzir o processo de planejamento, trazendo as suas responsabilidades, né? Aí, de fato, nós vamos avançar. Se nós continuarmos no debate, na discussão lúdica, teórica, empírica até, do que seria o planejamento e não, de fato, implementá-lo, né? E aí, só para fechar, eu poderia me evadir de falar isso aqui. O cuidado também, como eu falei, do exemplo da própria lei de licitações. Matheus, o Portal Nacional de Contratações Públicas, na sua essência, ele será o portal. Tá? Eu estou apaixonado pela essência do PNCP. Só que não está pronto. O governo federal banca 3,5 milhões aproximado para colocar de pé aquela plataforma. E não está pronta, Matheus. E aí eu estava outro dia conversando com o servidor, não, que nós vamos fazer o processo pelo planejamento, pelo sistema de planejamento e gerenciamento das contratações e tal. E eu disse, vem cá, e tu tem sistema para fazer isso aí? Não, porque o PGC, que você está copiando do governo federal, está lá prontinho dentro da plataforma dele. Todo mundo utiliza lá. Você não avança com uma publicação de um edital sem ter vinculado a um PCA, a um DFD e depois a um estudo técnico preliminar. E N58 e N81, que fala aí, 58 de ETP, todas elas criam sempre o sistema digital. ETP e N58, sistema digital de ETP. E N81, termo de referência, sistema digital de termo de referência. Para colocar de pé, a administração pública federal ainda caminha de forma um pouco capenga nisso, então nós temos que tomar cuidado, eu queria só não me evadir de falar isso aqui, quando das nossas regulamentações, querer criar um negócio bonito, perfeito, vamos resolver o problema de 30 anos da administração no único decreto, mas não vai funcionar. E aí nós vamos continuar na administração burocrática, vamos criar talvez bloqueios para que o negócio avançasse, o servidor não vai entender, ninguém vai entender, não vai funcionar. É preciso trabalhar, de fato, a realidade de cada administração, para talvez nós mudarmos esse sentimento de administração pública burocrática para uma administração gerencial. Porque, Matheus, coloca na cabeça para todo mundo. O foco da nova lei de licitações não tem a ver com comprar. A lei não é compra. Pessoal, vamos esquecer o negócio de comprar. A nova lei de licitações, o foco é resultado. O que você espera com a tua contratação? Aí eu pergunto para o cidadão assim, o que você espera quando você loca uma van? O que você espera quando você loca, por exemplo, um veículo de transporte intermunicipal para transportar paciente?
Você já parou para pensar qual é o objetivo dessa contratação e qual é o resultado que você espera dela? E quando você pergunta, Matheus, há um bloqueio e aquela célebre, aquele momento do grilo. Cri, 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 cri. E não há resposta. Por quê? Porque nós ainda estamos pensando somente em preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Não estamos pensando na necessidade da administração e o resultado que eu esperaria daquela contratação. Só para fechar, artigo 44 da nova lei de licitações. O artigo 44, Matheus, é uma linha que só fala bem assim, ó, quando estiver estudando uma contratação, faça análise se é muito mais vantagem você locar ao invés de adquirir o produto que você está pensando em comprar. E aqui não podemos falar só de carro, não. Locar equipamento de informática, locar equipamento de saúde, locar equipamento educacional. Entendeu? É uma porrada de patrimônio que nós precisamos pensar na economia com base no acesso e não na posse. Aí você abre todas as salas das repartições públicas, em todas as salas, Matheus, tem algum trambolho no chão que não presta mais. Em todas as salas. Aí, novamente, a gente vai no ciclo de vida do objeto, né? Aí o ciclo de vida do objeto, exato, no resultado. Isso tudo está onde, Matheus? Está nesses documentos que a gente comentou, cara. Planejamento. Aí isto é planejamento. Não é uma palavra bonita, sabe? Que a gente posta no Instagram, infla o peito e faz propaganda política. Não é isso. De fato, pensar planejamento é nesses pontos, tá? Eu não poderia me eivar de falar isso aqui, cara, tá? Obrigado. Eu vou fazer um desafio aqui, Natan. Quem está aqui, fala da cidade de onde é aqui para a gente ver quem está presente. Eu já vi Ariquemes, Dom Aquino, quem mais que... Quais as cidades, municípios que estão aqui conosco? O Vladimir colocou aqui, vamos precisar mudar cultura e paradigma a partir da alta gestão. E, de fato, é isso que a lei fala. Você começa ali do topo da alta administração, descendo, né? Enquanto a alta administração não tiver comprado essa ideia, não tiver pensado nesse foco de resultado, e o problema começa lá, porque é eles que trazem os incêndios normalmente, né? Normalmente são a alta administração que vem com os incêndios. Nós ficamos aqui embaixo apagando. Bastante. A alta administração cria urgência com cara de emergência, né? Com muito isso. Ó, São José, Alto Garça, bastante gente. Em Cuiabá, que legal. Cristiane, Cuiabá. Emerson, seja bem-vindo. Legal. Rio Verde, Renata, mostra seu copo aí, por favor. Vou fazer um negócio diferente aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Cleiton. Cleiton é do Jurídico de Serra Nova Dourada. Cara, que cidade bacana. Estive lá presente com eles, falamos de ETP, falamos de termos de referência. Um abraço, um salve para a galera de Serra Nova Dourada, Alto da Boa Vista, todo mundo ali daquela região. Bacana. Só gente boníssima. Vou baixar aí, deita aí para ver se... Ó. Aí sim. Até eu quero fazer dois desafios aqui, tá? Hoje, quem estiver comigo aqui vai participar, né? Ó, dá para perceber aqui, Matheus? Dá para perceber aqui? Tá suado o copo ainda, ó. Desde o começo da aula, um pouquinho antes da aula, eu coloquei o copo cheio, tá suado ainda. Ó, o copo é bom, rapaz. Ciclo de vida do objeto. Um abraço pro Raul Sonato também. Tá sempre com a gente nas lives. Seja bem-vindo, Raul Sonato. Obrigado. Camilo, por favor, compartilhem aqui no chat o link do grupo do WhatsApp, para o pessoal poder entrar conosco também no grupo. Vou fazer um desafio aqui. Quem ainda não segue a Avante, os meninos vão compartilhar no Instagram da Avante também, que é instagram.com/Avante Capacitações. Não é muito difícil de achar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar daqui a pouco, tá? Um post do Congresso, tá bom? E o seguinte, eu vou sortear um copo desse aí. Opa! O que vocês acham? Mas eu acho que eu não sei se eu só entrego para quem tiver no Congresso ou se eu mando no correio. Estou na dúvida aqui, Natan. Vai depender da participação. O pessoal está participando bem, Matheus. Tá legal. Eu tô muito feliz aqui, o pessoal participando, comentando. Eu acredito então, vamos fazer o seguinte.
Dá para mandar, né? Olha, o Racional já falou, manda pelo correio. O Racional está devendo um presencial para nós, porque lá no Tocantins ele nunca vem ver a gente em Cuiabá, cara. Vamos lá, a gente vai lá visitar ele. Porque ele tá pertinho, né? O Natan, vou fazer o seguinte, então. Eu vou postar daqui a pouco, tá? Vou postar lá no Instagram da 20 Capacitações o Congresso Mato Grossense, tá? Vou postar a arte do segundo Congresso Mato Grossense de Contratações Públicas. Outro ponto, vou sortear lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar 3 amigos e compartilhar a publicação no Instagram, tá? Todo mundo entendeu? Então, marcar 3 amigos da licitação, né? Não adianta marcar o Gustavo Lima, porque aí não faz sentido. O Gustavo Lima não vai querer vir no Congresso, porque ele não sabe de licitação. Ô, Matheus, mas ele é meu amigo, eu posso marcar, não? Não, não acredito. Cadê foto? Eu só acredito com foto. Então, marcar 3 amigos e compartilhar no feed e seguir avante, né? Compartilhar no feed, seguir avante. E aí a gente vai sortear o copo. Tudo bem para vocês? Pode ser assim? Já tem uns eu quero aqui. Bruna, Vanusa. E aí amanhã, né? Dá um tempo pro pessoal fazer isso. Amanhã eu vou sortear o copo. O que você acha? Pode ser assim, Nathan? Pode, por mim pode e vai mandar por correio. Vamos prestigiar o pessoal que está aqui hoje, não? Ou eles têm que vir aqui buscar? Tem que ir no Congresso, eu acho. Pronto, então aí nós entregamos no Congresso, então. Mas tá bom, quem vier no Congresso, ele recebe no Congresso. Mas vamos facilitar, então. O Congresso hoje está 2.400, tá? Almoço incluso, 3 dias de evento, professores de altíssimo nível. Inclusive, você pode olhar o time inteiro. Tudo está no Congresso de Negócios Públicos lá, e a gente está com menos da metade do preço. Está muito barato. Porém, a gente sabe que a realidade dos municípios ainda é um pouco difícil. Então, vou fazer um negócio aqui. Então, eu vou abrir hoje e vou manter nos próximos dias, tá? As meninas podem colocar o contato também, ou quem já tiver o contato delas pode falar com elas diretamente. Para quem está aqui no Esquenta com a gente, eu vou fazer o preço de primeiro lote. Já está no terceiro. Mas para quem está aqui no Esquenta com a gente, eu vou fazer o preço de primeiro lote. Tá? Então, de R$ 2.400, incluso almoço, coffee break à vontade, desconto no Hotel Fazenda Mato Grosso, desconto no Paiaguás Palace Hotel. Quem quiser ficar no Paiaguás também, é mais região central, às vezes dá para dar uma passeada à noite, pode ficar lá, que a gente vai colocar um ônibus para levar vocês, tá? Para o Hotel Fazenda. E quem estiver aqui no Esquenta, vai mandar a mensagenzinha Esquenta para alguma das meninas, ou só simplesmente manifestar aí que as meninas entram em contato, vai ficar por R$ 1.800, tá? R$ 600 de desconto para quem está aqui, e depois vai subir, o desconto está muito grande, porque o preço cheio no final é R$ 3.000, e está chegando, gente. Melhorou. Olha lá, o Racional agora tem que vir, Racional. Agora que o desconto já pagou a passagem. Então, eu quero abrir aqui também para o pessoal para compartilhar algumas dúvidas. Quem quiser já compartilhar algumas dúvidas, manda aqui no chat. Vamos conversar, vamos entender um pouco melhor. O Congresso, né, tem um evento que é para a gente conversar, né? E, inclusive, a gente troca muita experiência. É muito enriquecedor em alguns pontos, porque, assim, os palestrantes eles têm um conhecimento absurdo, gente. Absurdo. E o nosso time ele é sensacional, ele é um time de renome nacional no Mato Grosso. Talvez o maior e melhor evento em termos de qualidade da região do Centro-Oeste. E, com certeza, o mais acessível. Isso eu posso garantir, porque toda a equipe Avante pensou em fazer o evento mais acessível para vocês, tá? Tanto que, às vezes, a diária não dá para comer bem, então a gente coloca o almoço, a gente tenta ajudar até o máximo que a gente consegue para facilitar para vocês. E no Congresso, Nathan, tem um fenômeno que é sensacional, que é a troca de experiência com os outros colegas servidores. Exato. Porque, às vezes tem uma situação muito peculiar mesmo, só que o outro colega já viveu também. E eu acho que, na minha visão, talvez essa seja a parte mais enriquecedora do Congresso.
trocar experiência com outros colegas. Exatamente. Não sei se você pensa dessa forma também, né? Sim, e é justamente nesse momento que você fala disso, Matheus, que, por vezes, nós já temos ali uma vivência, outro colega já vivenciou, já resolveu aquele problema, já tem a solução pronta, né? Aí aqui eu faço o parâmetro paralelo, Matheus, com o nosso estudo técnico preliminar, o monstro que o pessoal criou do ETP, né? A professora Tatiana Camarão vai estar com a gente. A professora Tatiana Camarão, ela carinhosamente apelidou o ETP de ETPzinho, né? O ETP simplificado, previsto no artigo 5º, no parágrafo 5º, perdão, do artigo 18, que é ali reduzido, né? E veja que essa troca de experiência, ela é, por vezes, muito bem-vinda, é excelente para a gente fazer isso no Congresso. E só fazendo um paralelo com o nosso estudo técnico preliminar, o tema da discussão, quando nós vamos para uma contratação para uma administração, Matheus, ela é pensada naquela administração. E aí aquela administração resolve aquele problema, soluciona e aquilo vira uma boa prática. A administração vizinha olha aquilo e fala, poxa, que legal, deu certo, bacana, vou copiar. Essa palavra copiar, aí que nós temos que tomar cuidado. Tá, pessoal? Uma coisa é o benchmark, tá? Que é um termo da administração privada, da administração, que é você pegar uma boa ideia, uma boa prática, a essência da ideia, tá? Trazer para dentro do teu órgão, melhorar aquela prática e dali para frente implementá-la. Então, vou fazer benchmark. Acho que tem alguém perguntando sobre celular mudo. Não tem como a gente responder, porque eu não está ouvindo. Tá chegando aí o áudio, né? Aqui chegou para mim. Tá legal. Bom, então, nessa lógica, Matheus, é que a gente pensa nas possibilidades de, sim, pegar um estudo técnico preliminar da administração e trazer para dentro da minha administração e, obviamente, fazer uma alteração, uma adaptação, aproveitar a solução que foi estudada, aproveitar o estudo que um servidor público já fez, não copiar ipsiliter das cláusulas e colocar dentro do meu processo. Isso não é possível fazer. Nunca vai dar certo fazer isso aí. Por que eu estou falando isso aqui, Matheus? Porque isso acontece hoje com os nossos termos de referência. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje na live participa de algum grupo de servidores públicos que trabalham no setor de licitações, setor de compras aí do seu estado, aqui do estado do Mato Grosso e por aí vai. Ou da sua região. E com certeza nesse grupo, diariamente, tem alguém bem assim, faz uma pergunta, Matheus, eu vou chutar aqui a pergunta e eu acho que eu vou acertar. É bem assim, alguém tem ata de registro de preço do produto X? Aí alguém responde, eu tenho. Aí o outro, para balizamento. Essa é a palavra, para balizamento. Pessoal, temos que tomar cuidado quando nós... Olha, vamos ver o chat aqui, se alguém tem. O pessoal está perguntando aqui, está normal. Coloca no grupo, no chat, se alguém participa, quem participa de grupo e já viu um caso desse. Matheus, eu cheguei de ver um caso em que o servidor pediu um produto, ele queria até no valor, escolhendo o valor, se alguém tivesse uma ata daquele produto, daquele valor, que era para justificar a sua adesão, né? A tal adesão da ata de preço, que hoje, até última decisão, né, que não houve ainda nenhuma decisão sobre isso, é proibido, tá? É vedado, perdão, a adesão de ata entre entes municipais, né? Ou seja, aquela adesão horizontal, e somente a adesão na vertical. Pronto. Então, nessa lógica, é perfeito fazer isso. Você quer ver um outro momento que é brilhante, que nós ainda não observamos isso na lei? Quando nós vamos no artigo 40, dali em diante, 41, 42, vai falar, Matheus, lá no 43, por exemplo, fala da padronização. Eu posso padronizar com base até no estudo de outro órgão que já pensou numa padronização. Eu tenho uma possibilidade, nesses artigos ali 40 até o 44, de recusar uma marca. Já no processo, eu abri um edital com exclusão de marca. Mas como que vão fazer isso? Não, eu não gosto da marca da Positivo. Então, eu não vou comprar essa marca e pronto, porque eu não gosto dela. Não é assim que funciona na administração. Então, eu faço um estudo sobre o produto que eu já contratei, ou
com base em estudo de outro órgão que já comprou aquele produto e atestou o não atendimento do ciclo de vida, do resultado previsto, né, lá previsto lá no inciso 1º do artigo 11, aí eu posso aproveitar esse estudo e no meu edital, com base nesse estudo, haverá a vedação a essas marcas destes produtos. Tá? O colega Berílio, né, o doutor Berílio está aqui com a gente também, um abraço, está sempre com a gente nas lives também, é uma satisfação ter o senhor aqui, doutor. Bacana, ele colocou aqui a pré-qualificação. É um outro dispositivo. A pré-qualificação, Berílio, ela é um instrumento, né, e previsto lá nos procedimentos auxiliares. De fato, a pré-qualificação também ajudará nisso, tá? Mas é nesse momento aqui que eu estou me referindo, pode haver uma confusão, mas eu me referia mais somente a relatos da execução contratual sobre a execução ou sobre o produto contratado para poder excluí-lo ali. Aqui a pré-qualificação ficaria, óbvio, cabe para produto e para serviço também, tá? Mas ficaria muito mais restrito, no primeiro momento, à habilitação propriamente dita das empresas e não necessariamente ao produto, objeto, né? Vamos amadurecer isso também, Berílio, bem lembrado, é uma ferramenta excelente que nós também precisamos amadurecer a utilização dela. Então, vocês percebam que a lei trouxe vários dispositivos afetos à etapa preparatória, afetos à etapa de planejamento, que nós não discutimos. Nós ainda estamos aí batendo cabeça que eu não tenho gente o suficiente para segregar a função. Pronto, se eu não tenho gente o suficiente para segregar a função, Matheus, eu não segrego. Pronto, coloco isso no papel. Aí, se eu melhorar a minha gestão de risco, aí, pronto, o órgão de controle vai observar que você não deixou o negócio ao léu. Você foi lá e melhorou a gestão de risco, criou mecanismos de controle mais acirrados para evitar, porque o que é a segregação? E a segregação é prevista na etapa preparatória. O que é a segregação de função? Basicamente, pessoal, é não acumular funções suscetíveis a erro no único servidor. É o servidor que pede, faz a pesquisa de preço, faz o termo de referência, faz o mapa comparativo, monta a prévia do parecer jurídico, Matheus, leva lá num advogado para ele só carimbar e assinar, publica o edital e ele também é o pregoeiro e vai para a sessão pública. E se pensar, talvez, dependendo da administração, Matheus, ele está lá depois fiscalizando o contrato também. Então, esse acúmulo de funções tem grande chance de algum erro passar batido. E não por má vontade do próprio servidor. Em algum momento, ele pode até ser corruptível. Nós temos um triângulo da fraude. E um deles é esse daí. Um dos pontos do triângulo da fraude, está previsto sobre a possibilidade que o agente tem de ocultar o erro. Então, ele vê uma oportunidade, sabe que ele pode ocultar, então ele faz. Então, nessa lógica da segregação de função, então, se eu não tenho, eu não faço. Mas vamos melhorar o meu ETP, vamos melhorar o meu termo de referência, fazer um bom descritivo, começar a padronizar meus produtos, começar a pensar em local ao invés de ficar comprando. Porque o que você faz com o serviço de locação, Matheus? Vamos imaginar que você locou 30 notebooks, 15 notebooks. Tem muito edital aí que você vê hoje de material de informática, 15, 10, 20, o órgão comprando 30 notebook, comprando 20 monitor, 10 impressora. Vamos pensar, Matheus, que nós, ao invés de estarmos comprando esses notebooks, nós estamos locando eles. No 6º mês, ou no 1º mês, não importa, da execução do contrato, você observa que aquele produto não te atendeu. Poxa, aquele produto não me atende, a descrição e tal, não é vantajoso, tal, etc. Ou a empresa entregou o produto errado e tal. Como que você desfaz de um contrato desse? Você encerra o contrato com a empresa que não está te atendendo e contrata uma nova. Ela recolhe os produtos e a nova traz novos produtos. Como que você faz quando uma empresa te entrega 30 notebooks, que no 2º mês eles dão um problema, por exemplo, de garantia? Uma travada, E aí você pega esses notebooks e aí manda para garantia, 10 notebooks. O servidor... Ô, Natan, acho que você não pagou a conta aí. Aqui Só tá tá normal. cobrando. Aqui tá Né? normal.
Aqui tá travando também. O Natan Aqui tá contratou a travando. internet dele por licitação. Quem vai tirar o print dele travado assim? Turma, eu vou. Todo mundo tá me ouvindo bem aí? Pô, Laís pegou pesada, né? E aí, voltou? Parece que sim. Turma, eu mandei para vocês aqui o link do nosso sorteio do Instagram, tá? Eu vou esperar o Nathan fazer o Pix da Claro lá para pagar a internet. E aí ele volta. Eu mandei para vocês aqui o link do nosso sorteio. Lembrando que vocês têm que marcar 3 colegas da licitação, tá bom? E compartilhar no Story também. E seguir a Avante, óbvio, né? Amanhã a gente sorteia, tá? Hoje eu acho que não vai ter sorteio, eu vou dar um tempo para vocês, tá bom? Mas marca colega de verdade. Não precisa marcar o Gustavo Lima, não precisa marcar o prefeito, marca o colega da licitação. Não todos, né? Mas a maioria dos prefeitos, principalmente o de Paris, ele não gosta muito da nova lei de licitações. Mas a gente vai trabalhar muito para que essa lei seja muito benéfica, né? Tô de volta. E aí? Voltou, Natan? Tá ok? Fez o Pix da Claro? Apaguei rapidão aqui, né? Matheus, pessoal, desculpa aí, tá? Uma intercorrência rápida aqui. Mas é nessa lógica que a gente pensa em planejamento. E eu queria só fechar, Matheus, dois tópicos sobre esse técnico preliminar, e aí abrir de fato para as perguntas, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa. A pergunta que fica muito forte, além da obrigatoriedade do ETP, é quem faz o estudo técnico preliminar. Tá, e quem faz esse instrumento? É um documento previsto na etapa preparatória, de 13 itens que o compõem. Quem tem que fazer? Quem é o responsável? Isso, claro, vai depender um pouco da tua regulamentação. O governo federal criou equipes de planejamento, setores, etc. Novamente, pessoal, se você não tem estrutura, tem que pensar a regulamentação na tua estrutura. Se for pensar a regulamentação e colocar igual, copiando e colando, por exemplo, a estrutura do Estado, ou copiar uma estrutura de uma administração pública federal, eu sei que é chover no molhado que eu estou falando aqui, mas vai dar errado. Então, quem de fato seria o responsável para poder fazer o estudo técnico preliminar? Quem deveria elaborá-lo? Em tese, é quem está pedindo o produto ou pedindo aquela contratação. Quem que seria esse pedinte, vamos dizer assim, brincando? Seria ali a área demandante, o setor requisitante, a secretaria, o setor de transporte, a secretaria de educação, administração. São essas áreas que são os demandantes dos processos de compra, dos processos de contratação, que fazem toda a etapa preparatória, tá? Então, eles fazem o pedido do DFD e já elaboram o estudo técnico preliminar. E aí, as regulamentações, até a IN 58, vai tratar, Matheus, da possibilidade de haver ali um conjunto de participações. Então, não impede de eu chegar lá no setor de licitações e pedir para um auxílio de alguém para me auxiliar a elaborar o documento. Mas perceba, o auxílio aqui fica restrito à etapa, às partes que lhe compete, e não necessariamente ao objeto. O objeto ainda é responsabilidade da área demandante, né? E aí a gente vai pensar assim, é o pregoeiro? Alguém pode perguntar, pode fazer o pregoeiro? Pode fazer um ETP? A minha resposta simples para essa pergunta é sim, o ETP pode ser feito por um pregoeiro, desde que ele não seja o agente que vai conduzir o certame depois daquela contratação, por segregação de função. Pronto. Então, ele poderia sim fazer o estudo técnico, desde que ele não seja. Agora, ser dele a atribuição já no regulamento, já na rotina, aí não caberia. Se a gente pensar no artigo 8º, Matheus, que trata da responsabilidade do agente de contratação, ela deu 3 responsabilidades e uma outra que fica muito subjetiva. Qual que é as 3? Tomar decisão, dar impulso ao processo administratório e demais atividades ali ao processo licitatório até a homologação. Então, nessa lógica,
pode dar um entendimento de que o agente de contratação ele toma decisões, dar impulso ao procedimento licitatório, ele, em tese, poderia voltar lá na etapa preparatória, pegar documento de lá, fazer e por aí vai. É assim que consta na regulamentação do governo federal e do Estado, que o agente de contratação poderá fazer os atos afetos à etapa preparatória que não são sua responsabilidade. Pois, mas veja, qual que é a responsabilidade do agente de contratação na etapa preparatória? De fato, nenhuma no documento. A não ser o edital. Pode ser o edital. Se for uma minuta padronizada, ele pode ser, sim, o responsável por conduzir. Então, respondendo de forma objetiva, essa dúvida, sim, tá? O agente pode fazer um ETP, desde que ele não seja depois o agente que vai conduzir o processo. E, de preferência, sejam aquelas pessoas que estão pedindo. Aquele pai daquela criança toma conta dela até chegar na outra etapa. Nós temos um tripé, lembra? Da etapa preparatória, da seleção do fornecedor e da execução contratual. Nesse tripé, em tese, quem está numa ponta não participa da outra, com exceção de quem começou o processo pode ser quem fiscaliza, mas não pode ser quem participa da seleção do fornecedor. Então, por essa analogia simples, eu não posso voltar para fazer a etapa preparatória sendo agente de contratação, tá? E aí, pessoal, novamente, por segregação de função, se você não tem gente, adapta isso dentro da tua estrutura, dentro da tua administração, e aí vai se aglutinando em pessoas, né, várias funções, e uma, duas, três pessoas, obviamente, isso vai acontecer, não vamos ser nem utópico aqui, tá? E os itens obrigatórios. Se me perguntasse assim, Matheus, dos 3 itens, Natan, qual que é mais importante do ETP? Eu falaria o item 5, que é o levantamento de mercado. E por um acaso, Matheus, ele está fora da obrigatoriedade. Por um acaso, não sei, o legislador botou lá, talvez um erro, né, de conexão ali. Como a gente brinca que em algum momento parece que um estagiário foi lá e ficou apagando algumas coisas do texto da lei, talvez aconteceu aí também. Mas o levantamento de mercado, pessoal, é a essência do estudo técnico preliminar. Esquece o resto e foca só no levantamento de mercado. O que é levantamento de mercado, Matheus? É você sim, Vixe, eu tá feio. quero atender esta necessidade. Qual necessidade? Eu quero ter equipamento. Tá, aqui tá normal. Voltou. É porque você não trava, quem trava na internet, né? Então, mas normal, que ela tá aparecendo normal, cheia ali, cara. Não, pronto. Tá vermelho. Tá? Natan, eu vou abrir as perguntas aqui, mas eu vou guardá-las todas para responder no Congresso, ou não. Turma, vamos abrir aqui a caixinha de perguntas de Foi? vocês. Quero que vocês. Melhorou. Quero que vocês compartilhem suas perguntas aqui, até para a gente terminar esse primeiro dia do nosso esquema. Já aquecemos muito bem o debate da noite de hoje, né? Muita gente passou por aqui, ainda mais com esse conhecimento maravilhoso que nós compartilhou. E a pena que a internet ele cansou. Eu acho que ela deu sono nela. Ela falou: não, chega por hoje, comecei muito cedo. Olha lá, nas lives da terça, aquele só trabalho de segundo dele, viu? Aí, resto da semana é difícil. Hoje já é terça, né? Já deu, né? Domingo é diferente. Compartilhem conosco as perguntas de vocês aqui. A foto já está lá para sorteio, tá muito fácil. Acho que tem umas 2, 3 pessoas comentando, então tá bem tranquilo, vai ser fácil de usar esse copo. O link do sorteio está aqui em cima. Quais são as regras? Vale fibra. Quais são as regras do nosso sorteio para sortear o copo? Seguir a Avante no Instagram, marcar 3 colegas da licitação e compartilhar no Story. Está muito fácil. Cadê o copo, Natan? Será que dá para mostrar aí ou vai travar? Que isso, hein? Natan, gostaria de agradecer pelo seu tempo nessa noite conosco, pelo seu conhecimento
Sempre uma honra poder aprender com você. Creio que os colegas aqui também. Vou agradecer também a todos que estiveram aqui conosco nesse primeiro dia do nosso Esquenta e já preparando e aquecendo o debate para esse evento que vai ser sensacional. E nós pensamos em cada detalhe mesmo. Vai ser um evento maravilhoso. Quem quiser ficar hospedado no Hotel Fazenda pode ficar. Quem quiser ficar hospedado no Paraguai pode ficar. Tem um desconto para ficar nos dois. Tem um ônibus do Paraguai lá também para levar vocês do Paraguai até o Hotel Fazenda e depois trazê-los no final do dia. Tem almoço à vontade, tem coffee break presidencial e tem muito mais que a gente está preparando para vocês também. E tem o desconto para quem está aqui no esquema. Quem está aqui no esquema e não pegou o desconto, só conversar com a Camila ou com a Laís, que elas vão ajudar vocês, tá? Então, está no terceiro lote, mas quem está aqui participando do esquenta conosco, de R$ 2.400, vai sair por R$ 1.800 de desconto de primeiro lote. É para valorizar quem está aqui com a gente mesmo. Então, se a sua internet voltar, tá vermelhinha aqui, tá? Tá vermelhinha. Se voltar, então vamos lá. Tá vermelhinha aqui, tá cansado, tadinho. Para a gente finalizar esse primeiro dia do nosso esquenta aqui, palavra contigo. Tá me ouvindo? Eu tô no ar? Tá. Pessoal, pedir desculpa, tá? Só por essa questão aí técnica, mas agradecer mais uma vez o time da Avante, agradecer todos que aqui participaram. Eu tô vendo aqui, tem Vixe, que aí voou. 40, 38 pessoas online. Só agradecer. Gratidão. Tá bonitinho, Matheus, tá voando. Gratidão, pessoal. Só isso, só agradecer. Obrigado, Natan. É sempre uma honra compartilhar do seu conhecimento e parabenizá-lo, porque cada dia mais você entende mais a realidade dos servidores e você consegue transcrever de forma brilhante o conhecimento de modo que ele linke e que ele faça sentido com as rotinas cotidianas do dia a dia, né? Com o dia a dia prático. E não só eu, mas todos que estão acompanhando aqui conseguem sair com acalento hoje, principalmente em relação ao ETP, pelo conhecimento que compartilhou conosco. Turma, nosso sorteio está aberto, tá? Amanhã tem o copo para vocês. Tem que estar online para ganhar o copo. Se eu sortear o copo e não estiver online, aí não faz sentido, né? E amanhã também estaremos aqui com mais professores. Essa semana vai ser sensacional de compartilhar conhecimento com vocês, tá? Aproveitem. Quem puder participar do congresso presencial vai viver uma experiência absurda, mas quem não puder participar também está aqui no evento conosco gratuito, absorvendo todo esse conhecimento passado pelos professores. Uma boa noite a todos, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui nessa noite de terça-feira. Muito obrigado, professor Natanael, Camila e Laís, nosso time da Avante Comercial, ao Luiz, a Vanusa, a Gerlene, a doutora Cíntia do nosso time da Avante Consultoria, ao Tiago, ao Sonato, Fernanda, Arconcini, Vanderlei, Maraísa, Daniela, Silvana e muitos outros que estão aqui conosco e estiveram. Boa noite, pessoal. Quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp também, é só entrar e amanhã nós estaremos de novo no mesmo horário. 8 horas de Brasília, 19 horas de Cuiabá. Até amanhã, um bom descanso a todos. E bora colocar o ETP em prática já amanhã cedo, né? Valeu, turma. Um abraço, bom descanso a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite.